para uma mulher ou para um gay, uma lésbica, poder se divertir numa noite pode ser uma coisa difícil, porque pode sofrer repressão por estar beijando seu companheiro, a sua companheira, ou a mulher que quer dançar até o chão, mas tem um cara que está em cima dela e que vai ficar dando em cima. Enfim, a gente queria um espaço que as pessoas pudessem ser quem elas são. Quando eu cheguei aqui no Tocantins, quando eu cheguei em Palmas, eu vi coisas que eu usava, por exemplo, na minha aparência, eu fui percebendo que eu não cabiam, enquanto uma pessoa que acabou de chegar e que precisava se inserir, procurar trabalho, procurar emprego. Então eu fui percebendo assim, que as pessoas não tinham uma cabeça um tanto aberta. Eu deduzia isso, mas aí vivenciar foi diferente. Então assim, eu tinha os cabelos coloridos, eu tinha avermelhados, não era vermelho gritante, mas era tingido, eu usava 3 brincos, eu usava colar, pulseira. Então eu tinha uma levada meio de carioca, porque era natural na minha cidade, ninguém ligava para isso. Eu tinha a vovozinha até de piercing na sobrancelha, então era tranquilo, eu achava tranquilo, né? Me sentia confortável. E aí procurando emprego para fono, chegaram a me falar assim, poxa, eu marquei reunião, estou esperando um fonoaudiólogo, me vem um publicitário. Aí aquilo já me deu, opa, peraí, né, onde é que eu tô? Então assim, as primeiras buscas eu não conhecia a cidade, então foram através da internet. E eu andava muito, porque no Rio de Janeiro, ou nos grandes centros, a gente tem os lugares públicos, onde tem a área de concentração, ou que são points, ou que são área de pegação, como parques, shopping. Aqui em Palmas não tem. Não tem esse espaço que a gente pode sentar e ter um bom bate-papo assim com a pessoa, acariciar, conversar, entendeu? Não tem, esse espaço aqui em Palmas não tem. Na época que eu me assumi como mulher, Palmas era muito pequena ainda, que foi a época que eu comecei a frequentar Palmas. Então aqui não tinha nenhuma casa noturna voltada para a galera LGBT, não tinha nada no ramo. Só tinha barzinhos assim, que a galera se reunia, que era o Feitiço Tocantinense, que era o mais conhecido. Era o point onde todo mundo ia para fazer a pegação, para se conhecer. Aí acabou virando um point meio que LGBT, tipo, todo mundo ia se encontrar no Feitiço. A gente começou, na época já existia um grupo de LGBTs, que a gente era um grupo de amigos, e a gente já se reunia em casas, finais de semana, porque não tinha lugares para a gente ir, né, para a gente ficar mais à vontade, para a gente liberar um pouco, né, da nossa essência. Né? Nessa época do Feitiço, coincidiu na época que tinha as grandes escolas de samba de Palmas, que tinham os desfiles na Teotônio Segurado. Eram desfiles bancados pelo governo, tinha toda a infraestrutura, dinheiro. Esse dinheiro acabava influenciando pra gente que frequentava a escola, porque a gente não gastava um centavo nem com roupa, nem com fantasia, nem com transporte, nem com alimentação lá nos barracão. Era tudo por conta. Então a galera se empolgava, vestia a camisa, e no carnaval a galera gay aparecia. Era onde nós éramos rainhas, né? As gays, as travestis, os gays, era onde a gente aparecia mesmo. Fora isso, a galera sumia. Aí eu acho que teve uma galera pioneira, os amigos do Johnny, de algumas pessoas. Acho que viram a necessidade de ter festa voltada para o mundo de LGBT e começaram a organizar umas festas aqui. Todo mês tinha uma, com um tema diferente da festa, mas sempre para o GLS. Na época, por isso que eu bato no GLS, porque na época já era GLS, assim. E aí tinham essas festas. Com o sucesso das festas, nasceu o Dama de Paus.
É, o lazer. Era a única opção de lazer. Naquela época era um único lugar em Palmas que tinha como referência e que era mais perto de eu morava, era o Dama de Paus. Então para mim foi fundamental. Conheci pessoas lá, você podia ir que estava tranquilo, você sempre tinha alguém para dar uns garros, para namorar e tal. Para mim foi fundamental o espaço Dama de Paus. Meu nome é Johnny, hoje eu trabalho como maître na Ilha do Canela, tenho 42 anos. Fui dono da boate Dama de Paus, a primeira boate GLS aqui no estado de Tocantins. E ela se iniciou em 2003 até 2010, que foi a época que encerrou. No início a gente começou a abrir uns barzinhos simples mesmo, porque a questão financeira, o intuito também não era nem tomar uma dimensão para uma casa noturna e nem ser empresário da noite GLBT de Palmas, né? Eu até do estado de Tocantins, porque foi uma casa que depois de algum tempo tomou uma dimensão. E aí começamos os amigos se reunindo, fazendo mutirão entre os amigos, todos os finais de semana eles vindo para ajudar, um ajudava a pintar, outro ajudava a pregar uma luz, outro... E nisso já virava uma festa, uma farrinha, porque sempre tinha uma cerveja, tinha uma bebidinha, alguma coisa, e acabava se reunindo. E aí começou, teve a inauguração e começou como Bar do Johnny, né? Dama de Paus, mas ninguém conhecia, na verdade, como Dama de Paus, era o Bar do Johnny. A Dama de Paus, quando eu conheci a primeira vez, eu achei engraçado assim e legal ao mesmo tempo, porque era um quintal, né? A gente entrava assim para uma garagem, um portão que era de garagem e tinha uma entrada, um corredor, aquele corredor de garagem. E aí então você entrava para dentro de uma casa. E eu falava assim, gente, é a casa do dono, é aqui, ele mora na boate, né? E realmente tinha a casa dele ficava na parte de cima, né, do Johnny. Né? E pelo menos eu achava, né, que ele morava ali. Eu acho que morava. Também um público variado. Eu acho que por ser a única casa da cidade, recebia todo tipo de gente. E de idade também. Como já fechou, eu posso falar, né? Até os adolescentes iam, porque era um único espaço legítimo ou que agregasse o grupo. Que desse visibilidade uns aos outros, que desse possibilidade de encontro. E era muito legal porque, assim, acaba que virava um clube, na verdade, porque as mesmas pessoas, elas compareciam todos os finais de semana, onde todo mundo conhecia todo mundo, parecia uma família. Se, por exemplo, chegasse um final de semana, ou dois, aquela pessoa não viesse, a gente já ficava preocupado em saber por que aquela pessoa não veio. Então a gente tinha muito cuidado de receber, de tratar as pessoas bem para eles se sentirem à vontade. Me chamo Thalita Costa, tenho 36 anos de idade. Atualmente eu sou acadêmica, eu sou uma estudante de serviço social, né? Sou uma assistente social em formação. Sou musicista também, trabalho com música, mas eu já fui garota de programa por mais de 15 anos da minha vida. Foi a época que eu comecei a frequentar o Dama de Paus, foi a época que algumas travestis também começaram a frequentar, a ver que tinha um lugar para frequentar, que eram bem-vindas, bem tratadas. Quando a gente chegava lá na Damas, o Johnny ia recepcionar a gente lá na porta. Era bem legal, assim, então a gente se sentiu acolhida. Entendeu? Porque o feitiço tinha acabado, porque isso tudo foi depois que o feitiço acabou. Porque na época do feitiço todo mundo ia pro feitiço. Aí quando veio o Dama de Paus, o Johnny tentou agregar todo mundo. A gente não pagava entrada. A gente era bem valorizada. Mas o mais importante pro Johnny, pra nós, travestis da Dama de Paus, foi que incluiu nós na cena gay da noite, que a gente não era incluída. Ele incluiu totalmente nós, abrindo espaço. Eu nunca fiz show lá porque eu não faço show, mas ele oferecia para quem quisesse se apresentar em meios a shows famosíssimos que teve lá no Damas, de circuito nacional, como é o Que Maravilha, Nani Pipo, Léo Aikla, vários que iam. Tinha o show da Natasha Pepe, que arrasava, a drag Que Maravilhosa. Tinha o show das drags Caricata também, inclusive o Johnny fazia várias. O próprio Johnson, que também várias drags. A própria Thalita O'Hara.
começaram a fazer, então foi bem importante nesse tempo. Porque tinha acabado o carnaval, né? Porque acabou as escolas de samba, acabou o carnaval. E a galera ficou meio órfã da vida noturna, assim, gay. E aí veio o Dama de Paus. Eu não tinha visão de que era uma casa noturna e que era empresário. Eu fazia uma coisa porque eu amava o que eu fazia. Eu gostava muito do que eu fazia. Aquilo para mim me realizava. Eu cansei de fazer eventos que no outro dia não sabia nem como ia pagar. Mas por eu ter esse grupo de amigos por detrás e me ajudava a manter essa estrutura, então a casa ela era simples, humilde, mas ela agregava grandes shows, grandes eventos. Todo mundo aqui em Palmas me conhece como Chicão, porque na verdade eu criei um grande grupo, Elas e Elas, através desse grupo que muita gente me conhece. Não me conhece como Fabiana, mas se falar quero encontrar o Chicão, sou eu mesmo. Foi quando as meninas fizeram, sabe que eu tenho muita vergonha, então a minha amiga de sacanagem pagou uma menina para fazer uma strip para mim e eu fiquei com muita vergonha, então ela vinha toda nua, aquela coisa assim, e eu aqui parada, as meninas falavam assim, Fabiana, Chicão, pega nela, eu simplesmente travei. Então, para mim, as lembranças que eu tenho do Dama de Pau foi nesse dia que a gente estava jogando sinuca, minha amiga pagou a menina, só para ela vir fazer um strip diretamente para mim, a boate lotada. Nesse dia eu falei assim, esse aqui ficou na história, porque nunca tinha acontecido isso, do jeito que eu sou muito vergonhosa, então para mim foi, nossa senhora, lembrança boa, ó. Uma das melhores lembranças que eu tenho. A programação, o Johnny, todo fim de semana tinha show de drag, isso era certo. Lá tinha acho que uns 2, teve uma época que tinha 2 palcos, chegou até ter 3. E aí tinha assim, tinha para todos os públicos. Todo fim de semana ia ter um show de mulher, para as mulheres, entendeu? Era bem eclético assim. Ia ter um show de drag e ia ter sempre uma atração, ele trazia sempre uma atração regional ou nacional, e no meio dessas atrações sempre tinha as atrações locais, que eram as pioneiras, foi a Natasha Pepe, a Thalita e outras. Eu esqueci o nome do que faleceu, o rapaz que faleceu que fazia a caricata, porque a Thalita fazia bate-cabelo, toda glamurosa, e tinha a caricata, que falava palavrão, que contava piada, lá. Que já também não está mais entre nós. Inclusive, muitos dos frequentadores que foram vítimas de crimes homofóbicos e que eram super divertidos, como o Paulo Sérgio, que frequentava, era uma pessoa super alto astral e tal. A gente criava um laço de amizade, né? Criava assim aquela coisa do se preocupar ou de saber um pouco da vida do outro. Outra coisa, o Johnny fazia muitos eventos em prol de ajudar alguém que estava precisando, meio que virou uma família. A gente se sentia uma família lá. Teve uma época mesmo que incendiaram a minha casa. Porque eu já era casada, entraram na minha casa, tocaram fogo em tudo que eu tinha. Eu fiquei com a roupa do corpo. O Johnny fez um movimento lá no Dama de Paus para me ajudar, entendeu? Foi bem solidário isso comigo. Aí a Dama de Paus, com o passar do tempo, foi recebendo outras pessoas, como a própria Lee, hoje dona da Cave, foi DJ, o Quimera, que foi um DJ que teve lá. Mas em muitos momentos era o pendrive do Johnny. Então, assim, aquele pendrive tocava aquelas músicas todo final de semana, né? E tiveram vários momentos em que ele procurou diversificar. Como nós tivemos o espaço mais voltado para as lésbicas, que era as sextas-feiras, aí tinha uma cantora que tocava MPB, e aí eu conheci a Gil, do Oliati, ela tocava lá. Tinha uma outra também, mas não me lembro não, que tocou depois no bar que ele abriu. Meu nome é Alexandre Araripe, eu sou fonoaudiólogo, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, carioca, eu vim do Rio de Janeiro, e vim aqui há 10 anos atrás, né? Moro aqui, estou aqui há 10 anos. Era isso, assim, mas era bem diferente, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto.
por ser mais rústico, por ser mais natural e aberto, bem despojado. E aí, como eu estava falando, a gente começou a trazer os shows, os eventos com pessoas famosas que já estavam na mídia, na televisão, como Léo Áquila, Silvete Montilla, de César, Fernandes, El Que Maravilha. O Miss Gay na época também era muito... As pessoas participavam dos eventos, então assim... Eu acho que na época foi uma abertura tão grande, porque a gente fazia Miss Gays, lotavam de gente, os candidatos participavam, a gente às vezes tinha que até não aceitar a quantidade de pessoas que queriam participar na época, porque era muita gente. Então a gente tinha que eliminar alguns para depois participar de algum outro tipo de evento, porque não dava, porque era muita gente querendo participar naquela época. Tinha o Miss Drag. E a casa, ela assim, acontecia dias de eu ter que mandar embora o povo no outro dia, porque 9 horas do dia seguinte, mesmo de eventos, de paradas, algum evento desses que eu citei, 9 horas, se eu continuasse com o som ligado, tinha gente ainda na casa. Então eu tinha que mandar embora, falar, gente, ó, depois tem mais, vocês voltam. Pela novidade que a casa proporcionava, então tinha shows eróticos, sexo ao vivo masculino, sexo ao vivo feminino, strip femininos, 8 gogoboys ao mesmo tempo, tudo nus. Então assim, aquilo era muito novo para a época, era muito desafiador para a época. Então assim, as pessoas todos queriam vir. Quem não era do movimento LGBT, mesmo assim, queria conhecer pelo desafio que a casa proporcionava naquela época. Eu me lembro de um show que teve entre 2 gogoboys que eles fizeram cena de sexo explícito. Isso marcou, porque foi impactante e ao mesmo tempo foi legal ver da forma que foi feito, da forma que foi tratado. Isso foi uma das coisas que me marcou bastante. Isso eu não sabia que tinha no Rio, mas também nunca tinha visto. E ver no Tocantins aquilo me deixou assim, surpreso. Eu achava que nada aqui pudesse me chocar e chocou. No sentido assim, caramba, que coragem de ter trazido isso para cá. Então esse era o inusitado da casa, era proporcionar uma coisa assim de quebra mesmo de tabu. Na verdade ela veio para deixar mesmo a marca, inusitar e fazer o que acontecia. O Coliseu foi um bar também bem marcante, porque ele foi antes do Damas. O Coliseu, porque o Damas ele foi conhecido menos por estrutura e mais por familiaridade, porque a gente assistia em casa. O Coliseu ele foi marcante porque foi a primeira casa que veio assim com uma mega estrutura, uma estrutura já bem assim elitizada, e era meio que uma casa de LGBT velada. Não era aquela casa assumida, aqui é uma casa de LGBT como era o Damas. Não, era aquela coisa tipo lanterna. Eles não põem o cartaz que é uma LGBT, mas todo mundo sabe que é uma casa de LGBT, então era meio que isso. Só que era dos gays mais elitizados, era aqueles gays que não se assumiam muito, aqueles gays que ainda tinha meio que um receio. O 77B foi uma ideia de um amigo meu que conhecia esse nome em Belém do Pará, e a gente precisava fazer alguma coisa para tentar retomar a história que já tinha anterior. Então tentamos renovar, tentando colocar um nome diferente, tentando buscar inovação, porque o mercado já estava inovado, já era outro tipo de segmento, outro tipo de história. Então a gente precisava acompanhar também. E foi onde veio a história 77B. Na época do Johnny, no Damas de Paus, o Johnny tinha mais, assim, tocava mais MPB. E hoje a Cave, ela toca muito dance. Então, para nós, as lésbicas, não gosta muito. Então, a Cave hoje, ela acolhe mais homens e o Johnny, naquela época, acolhia mais mulheres. Até mesmo ele, quando ele abriu a 77B, era mais mulheres, porque a Malu tocava. Então, a mulher saía da sua casa com as suas parceiras para ver a Malu cantar. Que todo mundo falava, a Malu hoje vai cantar no 77B. Então, lotava. Então, naquela época era bom demais, era bem melhor do que hoje. Eu sou Genildo
Tenho 42 anos, sou formado em Educação Física e nascido aqui no estado do Tocantins e resido em Porto Nacional. Eu sinto saudade do espaço em si, do Dama de Paus, né? Que para mim foi um dos melhores espaços que já teve aqui em Palmas. Para a galera GLS, né, LGBT, foi fundamental o espaço. Sim, o fechamento da Dama de Paus, ele meio que aconteceu por uma questão de... como é que eu vou explicar? É que, assim, era aquela programação, era aquela coisa muito mais voltada para o círculo de sempre, né, que frequentava. Então, acredito que não tenha tido muita visão de comércio, de ampliação do comércio, ou essa visão mais empresarial da coisa, né? Hoje nas boates, nos lugares em Palmas, você quase não vê mais as drags, as que chegavam e arrebentava e dava close, todo mundo parava, todo mundo ia tirar foto, sabe? Eram referências aqui em Palmas. E hoje eu acho que perdeu um pouco isso. Depois do Dama de Paus, as drags parece que ficaram tímidas, né? E também o Johnny dava esse suporte, né? As bichas que iam montadas, elas não pagavam a entrada, e isso era um atrativo para ter mais drag, né? E elas se montavam e iam, né? E você via muita drag, né? Era muita alegria, né? E até a própria boate dava esse suporte, né? De não pagar a entrada e tal, né? E hoje se perdeu um pouco. O Damas, eu acho que ele foi até onde ele foi, porque também eu tive essas duas pessoas que teve do meu lado também durante esse período todo, porque, igual eu falei, o Roger, a Rachid, eles trabalhavam, não era por intenção financeira, né? A Rachid, muitas vezes, ela não tinha salário, ela vinha porque ela queria estar, ela queria... se ela não viesse para cá final de semana, ela se sentia mal, ela chorava porque ela foi bem acolhida. O público GLBT assim, passou a receber ela e ela também com o pessoal. Os DJs que passaram pela Dama de Paus foram os que foram abrindo a cena do lazer gay, da noite gay de Palmas, né, em outros espaços, em outras boates e festas. O que acabou provocando uma concorrência que foi legal e por um tempo também foi assim, foi apagando aquela coisa do tradicional por uma outra geração. Meu nome é Willer, tenho 23 anos, vim para Palmas para cursar jornalismo na UFT, sou artista visual e um dos fundadores da Serreal. Antes de existir o que é hoje a Serreal, a Serreal ela já foi uma casa, que era a casa onde eu e a Paula, que é a proprietária do bar, nós morávamos juntos e ela já tinha a Serreal Ideias, que era um movimento, vamos dizer assim, uma pequena loja virtual de roupas personalizadas, de estamparia de camisetas e existiam festas, a gente fazia festas na nossa casa com uma regularidade mais ou menos de uma vez por mês. A gente fazia festas alternativas, que eram festas com temáticas diferentes, com atrações diferentes do que o público aqui estava acostumado, né? Eram festas que tinham principalmente o foco no público universitário. Então a maioria das pessoas que frequentavam essas festas eram universitários da faculdade da Universidade Federal do Tocantins. Era uma casa grande e nessa casa dava para fazer muita coisa diferente. Então, como a Paula já trabalhava com arte das camisetas, dos vestidos, e eu também já tinha uma experiência nas artes visuais, a gente uniu isso e começou a trazer mais essas festas alternativas e acabou tendo um público, o público começou a frequentar cada vez mais na nossa casa. Por coisas do destino, a gente teve que sair dessa casa que a gente morava e a Serreal adormeceu por um pouco mais de um ano.
Quando a gente abriu aqui esse espaço, nós tínhamos uma única certeza, que a gente queria que fosse um lugar onde as pessoas se sentissem à vontade e que elas fossem quem elas realmente são. É daí que vem o nome, né? Ser real. Então é para que todo mundo que venha se sinta à vontade e que seja quem é. Dentro disso, existem duas diretrizes importantes que levam o bar, que é a questão do feminismo e a questão do ativismo LGBT. A partir disso, eu acho que a coisa foi dando certo. No dia 5 de março de 2016, a gente abriu a Ser Real, que ela é hoje.